Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus em São Mateus, capítulo 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Grande Criador, estamos aqui para mais uma vez meditar em Sua palavra, que tudo possa ser luz para o eleito. Seus filhos recebem a luz quando a luz está manifesta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A soberania da igreja. Há muito foi mudado alguém da diretoria. Então, é bom nós lembrarmos disto. Sempre nós fizemos. Porque esta é a maneira que nós cremos, é a maneira que o profeta ensinou, e o profeta diz que é a maneira da Bíblia. A igreja é soberana, a soberania da igreja. Ela é quem escolhe seu pastor. Ela é quem troca de pastor. A igreja é soberana. E eu disse uma frase na mensagem para que o retorno do profeta. Eu disse uma frase que eu quero corrigir o pensamento. Porque no momento eu disse, quando a pessoa diz, a igreja tem direito de escolher seu pastor. E eu disse, é uma mentira. Porque a igreja que tem o seu pastor, ela não tem que escolher pastor. A mulher que tem marido, não tem que escolher marido. Já tem. Esta foi a minha citação nesta mensagem, lá mais ou menos nos 57 minutos da pregação. Então isso tem servido como um cavalo de batalha para irmãos que têm se tornado praticamente inimigos. De ir na casa de irmãos e rodar a fita e dizer, você está vendo que o pastor ou o Osmar disse? Por mais que eles me respeitem, eles sabem muito bem que esta é a forma da igreja.
A igreja tem direito de escolher. Mas depois que você sai do grupo, você não tem que dizer que tinha direito de escolher pastor. Então nós vamos ler quando é que você tem direito de escolher pastor. Você tem direito de rejeitar o pastor, de votar contra ele. E as formas que nós fazemos aqui, fins de ano, já faz tempo que nós não fazemos, mas sempre foi feito assim. Não tínhamos um voto contra. Mas você sabe, se fizéssemos o ano passado, já tinha muitos votos contra. Mas ainda não era o suficiente para trocar de pastor. Porque para a mudança, a troca de pastor, tem que ter metade mais um dos crentes reunidos na igreja. Metade mais um. Irmão Brana ensina assim. E se você fizer a conta de todos que saíram, não dá metade. Certo? Não dá. Então o que teria que acontecer? Eles teriam, de toda maneira, de estar sujeitos a esse ministério mesmo não dando certo, não gostando dele. É assim que o irmão Brana ensina. Mesmo a igreja, ela tem direito. A igreja é em seu todo. A igreja não é meia dúzia. O irmão Brana informa que eu tenho um voto só. Irmão Brana, um voto só. Irmão Nevo tem um voto só. O voto é de toda a igreja. Toda a igreja é que vai votar a favor ou contra aquele ministério. E você sabe que tem um tempo que, se algo acontece dentro da sua casa, que você está com aquele problemaço com o seu marido ou com a sua mulher, olha, para dar um desquite, um divórcio, uma separação, é com pouca coisa. Por quê? Tem problema. Se não tiver problema, toca o barco fácil. Então nós temos vivido um tempo de problemas. Temos vivido. Eu não sei como será o final de ano que eu vou fazer. Se eu estiver vivo, eu vou fazer a eleição no final de ano com vocês. Certo? Vamos fazer uma eleição. Se vocês querem que eu fique ou querem que eu pare de ser pastor aqui em Franca. Não importa que fui eu que preguei, não importa que fui eu que ganhei vocês, talvez eu ganhei vocês, mas vocês não é do meu ministério, é do ministério do outro. Entende? Tem coisas que é assim. Não importa que a gente ganha aquelas pessoas. Então, para cumprir o que diz o profeta, e ressaltando que o que eu disse, que não tinha direito de escolher pastor, é porque eles estavam fora. Eles saíram, direito de escolher pastor, você vai aprender com o irmão Brana, é dentro da igreja, ou o pastor pede para sair, ou a igreja quer trocar de pastor. Então, o pastor tem que admitir aquilo que a igreja quer trocar de pastor. Mas como aconteceu, eles saíram. Então não tem eleição. Então está errado. É isso que eu disse. Eles mentem. Por quê? Eles saíram. Eleição é feita aqui. Eu estou aqui. Então vamos fazer uma eleição, porque a igreja deve votar a favor ou contra o Osmar. Aí fez aquela votação. Muito bem, quanto deu? Faz a votação, deu 50% mais um. Então o Osmar tem que sair. Aí a igreja vai fazer outra votação. Ela vai votar por um pastor. Ela que escolhe, não é diácono que escolhe, não é administrador que escolhe, é a igreja em seu todo que escolhe o seu pastor. Mas você sabe que sempre cremos nisto. Só porque eu disse esta frase e eles estando fora não entendem, porque estando dentro já não me entendia, fora piorou. Então,
um cavalo de batalha, for na casa do irmão Joãozinho, para mostrar o CD, a casa, não sei se foi na casa de mais alguém por aí, para mostrar a minha pregação. Deus os abençoe. Certo? Vamos ler o que o irmão Brana ensina, que é melhor. A soberania da igreja, irmão Brana diz na chave para a porta, parágrafo 8. Todos vocês votaram 100% nisto. Então nós seguramos firme nisto. Quando tem um voto assim é fácil. E eu tive quase 40 anos de ministério com votos unânimes. Ninguém votava contra. Mas quando as pessoas aspiram ao ministério e nós não somos capazes de ver ministério nas pessoas, aí começa a dar o problema na igreja. Então você sabe que esse é o problema que deu na nossa igreja. Já sabe. A igreja é soberana. O que a igreja disser é isto. Agora vocês vão guardar uma coisa. A igreja é soberana e o pastor é o cabeça. Certo? A igreja é soberana e o pastor é o cabeça. Mas a igreja quer tirar o cabeça. Ela quer trocar de pastor. Aí você tem que admitir que faça-se uma eleição na igreja. Alguém diz, mas isso é política. Não, o irmão Brana é que ensinou isso. Certo? O irmão Brana é que ensinou. E tem hora que as pessoas não estão satisfeitas com aquele ministério. Elas podem ter recebido de tudo, ser abençoadas através da palavra, mas tem os insatisfeitos. E você tem que dar oportunidade. Agora, quando aquela votação, a parte que não quer o pastor perde, aí eles teriam que ficar aqui ouvindo. Mas o que faz? Mesmo perdendo. Se eles ganharem, eles querem ficar com a igreja. Se eles perderem, eles saem e formam um grupo. De todo jeito assim. Eu nunca vi um grupo que se submete à mensagem do profeta do jeito que ele ensinou. Nunca vi. Tem que formar um grupinho à parte. O que a igreja disser é isso. Administradores ou qualquer pessoa, dos administradores é somente cada um voto. Do pastor é simplesmente um voto. É a igreja. É a democracia da igreja. A soberania da igreja. A igreja em um todo fala, isto é tudo. E nós gostamos disto, porque não temos bispos ou hierarquias ou supervisores ou outros para nos dizer isto, aquilo ou aquilo outro. É o Espírito Santo na igreja quem fala, eu gosto deste regulamento e é muito bom. Um super sentido 16. Isto é oficial. De acordo com a igreja, em nossa igreja, existe soberania da igreja. A igreja tira ou põe administrador, tudo através dos votos também. A igreja tira o pastor ou põe o pastor. Seja o que for. É a igreja em tudo. Isto é apostólico. É assim que se fazia nos tempos bíblicos. Portanto, sentimos que nenhuma pessoa, então, é um ditador ou algo assim na igreja. Nós não queremos isso. Cada homem, cada pessoa, mesmo eu, tenho direito somente a um voto. Como qualquer outra pessoa da igreja aqui, somente um voto. Não é o que eu digo, diz o profeta. É o que a igreja diz. Veja o que a igreja diz no corpo. Vocês gostam disso? Vocês gostam disso? É porque a congregação é que responde amém. Vocês têm que gostar disso. Oh, eu penso que isso é realmente escriturístico. É dessa maneira que devia ser. Foi dessa maneira, ele fala que é escriturístico, porque a igreja fez isto quando faltava também um membro no corpo. Judas saiu. Então, tinha que completar o apostolado. E a igreja cheia do Espírito Santo,
ela fez o seu voto. E para quem ela votou, não adiantou nada, diz o profeta. Mas ela era cheia do Espírito Santo. O irmão Branham disse que essa é a maneira de Deus. Mesmo ela fazendo uma eleição. Que é assim, você elegeu o marido errado. Você elegeu o marido errado, aí você vai viver com aquele marido. Vai carregar a cruz também. Você elegeu a mulher errada. Foi você que elegeu. Agora, a igreja pode eleger o pastor errado. Oh, mas ela está cheia do Espírito Santo. A primitiva estava muito mais. E ela escolheu o Matias. Irmão Branham vem e diz, ele nunca fez nada. Mas é um direito da igreja. Irmão Branham mostra porque ela é soberana, é ela que escolhe. Os diáconos já está em Atos 6, o que eles têm que fazer, porque não é para deixar para o pastor, é eles quem tem que ver a necessidade do órfão, da viúva, de uma pessoa que chega pedindo uma ajuda. Ninguém tem que vir ao pastor. O pastor é um ministério espiritual. Vocês precisam de alguma coisa, precisam de alimentação, precisam de um dinheiro para ônibus, para vir à igreja, vocês têm que ir ao administrador. Não é a mim. Quem vai resolver o caso é o administrador que vai resolver aquele caso. Se você precisa de uma cesta alimentar, não é falar comigo, é falar com os diáconos. Foi isso que fez a igreja primitiva. Tinha os diáconos para cuidar destas coisas e o pastor só cuida do lado espiritual, da mensagem para a igreja. Ele é o cabeça porque ele dá a mensagem para a igreja. Ele orienta essa igreja. Essa igreja não pode ser diferente da primitiva, não pode ser diferente daquilo que o irmão Branham diz que ela é soberana. Ela tem que ser soberana, em todo momento ela é soberana, mas com um pastor cabeça. E o pastor não é o ditador. Ele não põe quem ele quer, ele apresenta para a igreja vota. E sempre foi feito aqui assim. Então ninguém tem que reclamar. Só que na hora de um problema aí começa a aparecer umas coisas porque eu disse uma frase que parece estar errada. Porque ela tem direito de escolha, só que não lá fora. Ela tem direito de escolha aqui dentro, numa votação. Os irmãos. Hebreus capítulo 5 e 6, parágrafo 26. Mas eu creio na autoridade suprema da congregação local. Por isso não existe bispo fora da igreja local. O bispo ele está dentro da igreja local. O bispo é o fundador, aquele que orienta o povo. Pode ter um pastor ao lado daquele bispo. A igreja não tem dois cabeças, não tem dois maridos, ela tem um cabeça. Vocês veem que tinha o irmão Nevo e o irmão Branham. Mas quem era o pastor? Apocalipse 4, segunda parte, os 24 anciãos, parágrafo 292. O que um ancião significa? Se você tomar a palavra ancião, eu tenho quase todas essas definições anotadas aqui. Eu apenas as estou pulando. Ancião significa o chefe de uma cidade ou o chefe de uma tribo. Um ancião, o chefe de algo, como eu seria o irmão Nevo, neste momento, é um ancião para esta igreja. O que ele é? Ele é a cabeça deste corpo local. Então, o irmão Nevo era o pastor. Irmão Branham era o profeta. Mas irmão Nevo tinha um voto, irmão Branham tinha um voto. A congregação é quem elegia seu pastor. Então vamos prosseguindo aqui, para deixar claro para vocês. Hebreus 5 e 6, parágrafo 26. Mas eu creio na autoridade suprema da congregação local. Sim, que cada igreja
possa ter, escolher seu pastor, seus diáconos, seja o que for. E então, desta maneira, o homem ali não tem nenhum bispo sobre ele. Quer dizer, aquele pastor não tem nenhum bispo sobre ele. Se tiver, se é local, é diferente. Mas se for fora do local, aí você vai encontrar na mensagem também o irmão Brana mostrando que você tem que estar bem com o pastor, com o bispo, ou você não estaria bem com Jesus Cristo. Certo? O irmão Brana também ensinando o absoluto 212. O homem ali não tem nenhum bispo sobre si. O Espírito Santo deseja falar algo para aquela igreja. Eles não têm que perguntar a ninguém se eles podem fazer isto ou fazer aquilo. Porque ele é o pastor. É o indivíduo em contato com o Espírito Santo. Mostre-me na Bíblia o que é maior na Bíblia do que um ancião local para uma igreja local. Isto é certo. Sim, senhor. A soberania da igreja local. Cada igreja em si mesma. Agora, a irmandade, isto é maravilhoso. Todas as igrejas devem estar numa irmandade como esta, juntos. Mas a soberania da igreja local. Hebreus capítulo 2, segunda parte. Me perdoe, Hebreus capítulo 7, segunda parte. Parágrafo 39. Por falar nisso, enquanto estou falando, alguém ao redor desta região, em algum lugar, é culpado de escrever alguns cartões para tirar o irmão Nevo deste púlpito. Aí começa aquelas pessoas com cartãozinho, nós não queremos o irmão Nevo. Então ele está dizendo, enquanto estou falando, alguém ao redor desta região, em algum lugar, é culpado de escrever alguns cartões para tirar irmão Nevo deste púlpito. Você vai ter que acertar isso comigo. Irmão Branco dizendo. Correto? Sim, sem dúvida. Agora, eu quero que você... Diz que o dia... Algo sobre a junta de diáconos. A junta de diáconos não tem uma só coisa a ver com esse pastor. Porque você pega o fermentador na igreja, ele começa com notinha. Passa para um irmão, passa para o outro, visita uma casa, visita a outra. Olha, eu não quero o irmão Nevo como pastor. O irmão Brando diz, você vai ter que tratar comigo. Aí eles não querem tratar com o irmão Brando. Então eles começam com notinha. Eu não quero o Osmar como pastor. Você não tem que fazer notinha. Tem que ver a insatisfação geral da igreja. Não da família consanguínea, mas geral da igreja. Você tem que ver. Qual o problema em toda a igreja? O que é que esse pastor está causando em toda a igreja? Foi eles que fermentam ou o pastor que está fermentando? Eles fazem a coisa errada e o pastor é quem paga. Então, vamos fazer aqui umas notinhas. Olha, eu não estou bem com o pastor, irmão Nevo. Vou tratar do irmão Nevo que é melhor. A congregação por completo tem toda a autoridade. Não é notinha um para o outro. Não é política como se faz aí fora, na eleição. Como é que chama, irmão Elias? Você está mais por dentro disso? Essas pessoas que é cabo eleitoral. E tem hora que você vai ter na igreja os cabos eleitorais. Ou a favor do pastor ou contra o pastor. Está errado. Você está vendo um ministério. Está bem aquele ministério? Vê o que é que está dando problema. Você vai unir com quem está dando problema? Você vai ajudar o ministério. O irmão Brana diz, põe-se ao lado do seu pastor. Mas ao invés de pôr ao lado do pastor, põe ao lado das notinhas que lhes é apresentado. Mas quando se trata de regras, a igreja por inteiro tem que dizer assim, esta igreja está edificada sobre a soberania da igreja local. Então, eu não tenho nada a dizer sobre tirar esse pastor ou colocar outro. O irmão Brando disse, ele não tinha nada a dizer. Eu possuo a propriedade. Foi doada à igreja. Todos vocês são igreja. São vocês
que a controlam. Você é a igreja, você mesmo. E a igreja, a santa igreja de Deus, é a soberania do Espírito Santo nessa igreja. Onde tem liberdade de falar, onde o Espírito Santo tem liberdade de ensinar. Agora o Espírito Santo, vocês poderiam ter dado problema para mim quando eu comecei a pregar que o Cordeiro saiu do trono. Mas vocês não era para dar problema para mim quando eu comecei a pregar o Cordeiro saiu do trono. Foi depois que vocês viram o Cordeiro fora do trono, que era para começar a dar problema. Não era naquele dia. Porque a gente podia pensar, esse ministério agora vai a pique. Novo nome. Cordeiro fora do trono. A era da graça terminou. Entrou a revelação dos selos. O 7º selo está revelado. O novo nome é Brana. Não, as pessoas não saíram. Elas não saíram do ministério. Aí elas ficaram sabendo de tudo. Aí depois, as aspirações, o que eu quero ser, aí que vai levar a igreja. Vocês têm que notar isso. Eles me culpam de pregar aqui e não ficar citando o nome. Pelo menos eu tenho ética. Eles querem que eu cite o nome. A igreja, porventura, a igreja não sabe. Diz que vocês ficam voando quando eu prego. Vocês ficam voando. Foi dito aqui de púlpito para toda a igreja, mas a pessoa não estava aqui. Então ela não ouviu muita coisa. Quando eu chamei a pessoa no meu escritório, juntamente com o irmão, falei com ele o que ele estava fazendo, essa outra pessoa não ficou sabendo. Aí fica culpando. Por que o pastor não fez igual o irmão Brana ensina, para chamar a pessoa e conversar com ela? Eu chamei, eu conversei, eu tive uma testemunha ao meu lado. Adiantou? Não. Chamei a segunda vez. Adiantou? Não. Na verdade, aí o que eu tinha que falar, fulano tomou esse destino. Foi o que eu disse aqui já. Foi numa ceia e eu disse. Então eu não tenho que falar mais nada. Certo? Quem são as pessoas boas? Eu não queria dar essas notícias. Eu não queria dar essas notas na pregação. A igreja vai entender. Eu sei que até no fim do ano, vocês vão orando a Deus, até no fim do ano, ou vocês deixam Deus trabalhar em vocês, ou vocês deixam alguma cartinha, algum e-mail, e algum prosapiador na internet conversar com você e semear as coisas. Porque eu não entro na internet para ficar mandando nada para ninguém. Mas tem aqueles que conversam. Tem tanto dos nossos irmãos da terceira etapa, como dos outros, que vão e conversam. Agora, o que é que vocês estão conversando? O que vocês estão semeando por detrás da cortina? Vocês estão semeando lá em seus e-mails, em seu MSN. Eu não estou sabendo de nada, eu estou aqui. Ah, quando você fica sabendo, Osmar, você fala para todo mundo. Não, eu vou deixar quieto. Não, chama a pessoa. Chamar mais a pessoa aonde? Você é advertida pela palavra, advertido pela palavra, eu tenho que falar para você não tomar ceia. Ah, você fez a coisa errada, aí você vem na fila da ceia e diz, irmão, você não toma ceia não. Irmão, não toma ceia não. Você foi advertido, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, você tem que saber se pode ou não tomar ceia. Não sou eu. Aí vai me culpar, eu dou a ceia para eles. Aí o irmão Brand diz, dão a ceia a quem mentem, fumam, roubam, masca fumo. Porque quando a pessoa sabe. Mas se nós não sabemos, quem sabe a pessoa toma a ceia e não está vivendo direito. Mas é um problema dela, porque examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se eu souber, eu tenho que chamar a pessoa e falar com ela. Se você souber, você tem que falar com a pessoa. Não é ficar culpando ela por estar na fila da ceia. Então, é muito bom saber da soberania da igreja. Mas eles têm que saber que a igreja é soberana, mas ela tem um cabeça também junto com a soberania. E mesmo que esse cabeça só tem um voto, mas foi a soberania da igreja que colocou ele ali.
Amém. Escuta aqui, e a igreja elege seus próprios pastores. Eu não tenho nada a ver com isso, diz Mombrana. E a única maneira pela qual este pastor poderia sair, seria o pastor decidir por si mesmo sair, ou a maioria dos votos da igreja teria que dizer, troque o pastor. A maioria dos votos da igreja. Não duvidamos que pode chegar a esse ponto, entende? Não duvidamos. Não por causa da revelação. Não, eles foram revelados. Não é por causa da revelação. É por outros motivos. É por dar ouvido. É como o homem. Irmão Brana diz, o homem sai, ele encontra com uma mulher ali fora. Ele sabe que aquela mulher é atraente e que ela quer pará-lo para conversar, para ganhá-lo. Irmão Brana diz, só de você parar já caiu. Você sabe que as pessoas estão te visitando, fazendo as coisas para você. É a bondade do irmão. Meu pastor não me visita, mas o irmão fulano me visita. Irmão, meu pastor não fala nada disso para mim, mas o irmão fulano, a irmã fulano me dá cada palavra dócil, mas todo amigado tem palavra dócil. Qualquer pessoa que ela não é do cônjuge, você vai encontrar que ela é mais agradável. Ela não vive com você. Ela não sabe o problema que você dá dentro de casa. Ela não conhece a sua natureza. Mas o outro quer só ganhar, passar um tempinho com você. Aí pode ser muito bom para você. Você deveria gostar da palavra. Cada pessoa deveria amar a palavra. Respeitar a palavra. Você tem todo o direito da escolha. Então nesse tempo tem que suportar. Fica nós, eu e vocês me suportar como pastor? É assim? A igreja está aqui. Mas um dia vocês vão ter liberdade de votar a favor ou contra meu ministério. Certo? Vocês vão ter liberdade. Nenhuma junta de diáconos pode fazer isto. É a igreja. A junta de diáconos somente tem a ordem e as coisas da igreja. A junta de diáconos não tem que ajuntar, mas alguns irmãos e começam a mandar cartinha e visitar e falar para eles, nós devemos trocar de pastor. Você não acha que nós precisamos trocar de pastor? Devemos trocar de diácono. Você sabe aquele diácono tal e tal. Você não tem que fazer isso. A igreja já votou neles. Você tem que deixar aquele tempo chegar para depois você votar contra eles, se você não os quer mais. Tanto pastor, diácono. Hebreus capítulo 7, segunda parte, 44. No entanto, nenhuma pessoa tem nada a fazer nisso. É a maioria das pessoas. Sim, Senhor. Escuta. Se 20 votarem por ele e 21 votarem contra ele, ele sai. Ou vice-versa. Vem? Essa é a soberania da igreja local. E então, cada um dos membros tem uma palavra na igreja. Qualquer coisa que aconteça errado, então eles podem se reunir. E a única coisa que eles têm a fazer é estar perante Deus, que eles estão absolutamente cientes que nada impede o movimento da igreja. Isso é a igreja dirigida pelo Espírito. Ela tem que estar governada pelo Espírito, sabendo o que está acontecendo no meio dela. Se você está dentro de casa e não sabe o que acontece dentro da sua casa, a coisa fica feia. Hebreus capítulo 7, segunda parte, 55. Agora, se há qualquer coisa errada na igreja, que você alguma vez ficou sabendo, algum indivíduo, alguma pessoa ou algo, você está compelido pelo dever e responderá perante Deus se você não esclarece aquela coisa. Você sabe aquele erro da pessoa e não esclarece, é você que é a igreja, que é soberana. E você conhece o erro da pessoa e não esclarece, aí que o irmão Branham está dizendo, dos membros. E aqui está. Agora recorde, não está em meus ombros, está no de vocês. Qualquer coisa errada na igreja, Deus te fará responder por aquilo, correto? Essa é a maneira pela qual ele dirige sua igreja. Essa é a maneira que está na Bíblia. Essa é a ordem da Bíblia. Essa é a soberania da igreja local. O pastor
é a cabeça. Correto? Amém. Uma libertação total, 28. Então eu tenho também aqui algo para o quadro de aviso nesta manhã. A respeito da reunião do conselho, a autoridade deles. Isto estará no quadro de avisos. E eu tenho uma cópia para o irmão Robertson, o qual é o presidente dos administradores. Então eu tenho uma cópia para o irmão Collins. Eu penso que ele age como presidente da junta de diáconos. E agora, todos estes ofícios são colocados de acordo com as escrituras. E eles devem ter ordem escriturística de que eles devem fazer. Portanto, os administradores têm seu próprio ofício. E os diáconos têm seu próprio ofício. O superintendente da escola dominical tem seu próprio ofício. E o pastor é a cabeça do rebanho. Mas que se nós tomarmos a mensagem do jeito que ela é, se não houvesse a fermentação que houve em tudo, por desobediência, aquilo que é ensinado, e eu nunca me intitulei aquilo, mas é aquilo que eles ensinaram, e desobedeceram quando a gente ensina o que é a verdade, o real do assunto. Então, irmãos, nunca tenhamos dentro da igreja, agora não estou falando fora não, hein? Dentro da igreja, você nunca tem uma comunhão com a pessoa se ela está agindo errado. Fala para ela primeiro, falando, nós não podemos nem andar junto desse jeito. Você está contra o fulano, contra o Beltrano, contra o pastor. Você ainda quer meu companheirismo com você? Para ficar nós dois errados? A igreja, ela tem que decidir. É o membro por si, ele tem que decidir. Eles não podem ficar ao lado da pessoa errada. Se você sabe que eu estou fazendo coisa errada, então diga que eu estou fazendo a coisa errada. Mostre que eu estou fazendo aquilo errado. Agora o que eu tenho feito é ensinado a verdade para vocês. É revelado o que vocês não sabiam, que já estava revelado pelo profeta, e graças a Deus mastigar aquilo e entregar para vocês outra vez. Eu não tenho que falar de vocês. Vocês estão aqui. Se tivesse uma eleição e vocês forem sinceros, eu já tinha ganhado. Mas o grupo estava dividido do mesmo jeito. Por quê? Porque tem uma aspiração na pessoa e que ela vai seguir aquilo. Agora, se todos votarem naquela pessoa, deixa todos votarem no irmão Adriano, mas todos votam nele. Fica fácil. Ele é o pastor do rebanho. Ou metade mais um. É fácil, metade mais um para um grupo igual ao nosso, de umas 100, 150 pessoas mais ou menos, que nós temos. Até não é difícil. Metade mais um. Mas eu dou graças a Deus ainda que a igreja só precisa de escutar isso, irmãos. Vocês só precisam escutar e saber que vocês têm direito. Esse é o direito de vocês. É o direito de vocês escolher pastor. É o direito de vocês escolher diácono. Se o pastor apresenta um diácono, vocês acham que ele não está de acordo, você pega na hora de votar, vota contra ele. Tem que fazer isso. Vota contra ele. Porque é vocês, em um todo, que vai resolver aquele problema. Esses diáconos vão cuidar de seus filhos, dos meus filhos. Nós vamos querer apenas um diácono como flor de parede? Não. Tem hora que o diácono pode agir errado, de uma forma errada, porque age de uma maneira brusca. Mas ele tem o direito de corrigir nossos filhos. E não adianta a meninada achar ruim. Quem acha ruim tem que andar direito. Não é silêncio na igreja? Olha, não está gostoso? Bom, mas daí vocês já aprenderam há muitos anos. Estar em silêncio, ouvir a palavra.
Não deixe depois que Satanás traga para você, na sua mente, uma questão contra um diácono. Foi você mesmo que votou nele. Deixa para a próxima vez que houver outra apresentação, então você, ou antes, se você ficar sabendo, olha, este ano parece que não vai haver, eu estou querendo que haja uma eleição, porque eu quero votar contra o pastor, eu quero votar contra o diácono. Então você vem e avisa, vocês, a igreja é soberana, só que tem que ser a igreja, não é uma irmã insatisfeita. Nós temos que ensinar. O diácono, ele é policial na igreja. O diácono, ele não tem... deu um problema lá, eu vou lá perguntar para o pastor se eu posso falar com aquele menino. É ele que tem que falar. Ele não tem que perguntar para o pastor. Aí o pastor tem uma mensagem, aí eu vou perguntar para a junta de diáconos se eu posso pregar essa mensagem. Está errado. Cada um no seu lugar. O diácono tem que fazer seu trabalho, o pastor tem que fazer seu trabalho. A igreja nos elegeu. Nós estamos aqui porque a igreja nos elegeu. Mas depois chega um grupo, chega querendo tomar conta dos demais e contaminar a mente dos outros. Então o que você tem que pegar é a mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, e ler uma carta à igreja. Vocês não vão ficar um grupo amoroso desse jeito. O diabo vai mandar um inconverso no vosso meio. E debaixo da quietude, diz o profeta, ele vai lançar veneno. E aquilo vai correr na igreja. Olha, a igreja que fez a escolha de um pastor. Aí também deixa o veneno correr no meio dela. Fala com um, ele aceita. Fala com o outro, ele aceita o veneno. Por que o primeiro que ouve, o que é, irmão? Dividir. Não, mas você está errado. Você não deve fazer isso contra o irmão. Você ajudou a escolher. E se você não ajudou a escolher, então espera para o tempo que você vai ajudar a escolher alguém para tomar conta desse trabalho. Amém. Eu espero que Deus faça a obra no seu coração. A mensagem hoje era só para esclarecer esses pontos. Eu tenho um ponto aqui mais pesado, quando você é cabeça, e tem homens que apanham até com isso daqui, eles leem a mensagem de Mombrana, diz, não pode, é muito forte. Mas Mombrana diz, a ele ouvi, 68, rapaz, olha que coisa, qualquer homem que permitir que a sua esposa use shorts e fume cigarros, eu tenho uma opinião quanto à sua masculinidade. Isto é correto. Ele tem que ser o cabeça da casa. Isto mostra quem é para mandar por aí. Isto é exatamente certo. Então você pensa, agora a igreja, ela é soberana, e o pastor agora vai parar de pregar contra cabelo curto. Não. Calça esporte, não. Shorts, não. Pinturas, ele vai continuar pregando a mesma coisa. É a soberania da igreja. Mas aqui é um ministério. Cabeça, o pastor é o cabeça, é o ministério. Ele vai continuar informando aquilo, ensinando aquilo. Amém. Pai Celestial, ajuda meus irmãos, minhas irmãs, e se alguém está precisando de uma bênção natural, Senhor, derrama esta bênção sobre meu irmão, sobre minha irmã, que cada um possa sentir fortalecido, Senhor. Eles sabem até o dever deles, eles vão sair daqui muito mais cheio. Eu sei o que eu devo fazer, a minha soberania, posso votar contra ou posso confirmar meu voto a favor. Ajuda esta igreja, ajuda os diáconos que estão procurando fazer o melhor para ajudar os irmãos no silêncio do culto, para sermos abençoados por Ti, tomar conta de todas as coisas de órfãos, da viúva. Senhor, te damos graças que as viúvas que nós temos, que não temos muitos, mas as viúvas que nós temos, elas têm dizimado, elas têm ofertado, elas têm o seu salário, elas estão comendo, bebendo, elas não estão nem pedindo. Se pedisse alguma cesta, não seria nada demais, poderia receber,
porque é o nosso dever, mas estamos também te agradecendo por cada uma que sabe controlar sua finança, seu lar. Ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. O mundo é um mar de ondas cruéis, ele procura meu barco virar, mas Cristo é a âncora, seguro estou. Não pode a maré meu barco tragar. Às vezes as ondas do imenso mar balança meu barco pra lá e pra cá, estando seguro na âncora celeste, temporal nenhum poderá me abalar. O mundo é o mar de ondas cruéis, seguro por Cristo irei chegar. Os vendavais eu dissiparei, seguro irei descansar. Às vezes as ondas do imenso mar balança meu barco pra lá e pra cá, estando seguro na âncora celeste, temporal nenhum poderá me abalar. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet, né? A irmã Tatiane de Ananindeua, Pará. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe os nossos irmãos lá de Moçambique, da África, né? O irmão Salomão, Deus te abençoe, meu querido. E todos os nossos irmãos aí da África, ali de Maputo, está o irmão Salvador, o irmão Salomão e família, a irmã Mualinha e família, o irmão Agnildio e família, o irmão Manuel e família, a irmã Belinha, a irmã Kátia e família, os irmãos ali de Maputo, e também nossos irmãos ali de Murumbala, na Zambésia, o nosso irmão Mateus Albano Wing e família, o irmão Lázaro e família, o irmão Lázaro Estevão,
o irmão Paulo Benjamin, família, o irmão Sérgio Batista, o irmão Felipe Rosário e família, o irmão Felipe Américo Luiz e família, o irmão Marcos, o irmão Quisito e família, o irmão Pedro, o irmão Santos e família e o irmão Tomazinho. Deus vos abençoe, os nossos irmãos da África, né? Deus abençoe a irmã Francilene e a irmã Nonata e a irmã Elisa, lá em Benevides, Pará. O irmão Rafael e a irmã Bianca e as crianças, a Olívia e a Esther, lá em Londrina, Paraná. A irmã Luciana Caldas, o irmão Marcos e família, conectados. O irmão Williams, o irmão Irã, a irmã Lenira, a irmã Lenise, a Keren e a Eloá, são os nossos irmãos ali do Rio de Janeiro, de Seropédica. Deus vos abençoe. O irmão Agnaldo e família, lá em Belém, no Guamá. O irmão Haroldo e família, em Ananindeua, Pará. Deus vos abençoe. O irmão Silas e família, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Irmã Eleni e família, o irmão Evandro, em Benevides, Pará. O irmão Luizinho, em Restinga. A minha mãe Zenaide, em Restinga, São Paulo. Deus abençoe o irmão José da Silva e a sua esposa, ali em Curitiba, Paraná. O pastor Ivair Barros, Deus abençoe o pastor Ivair Barros, que está com sua congregação, participando também deste alimento espiritual. E o pastor Ivair, após o nosso culto, estará dando a ceia para a sua congregação. Amém? Deus abençoe também o pastor Josué, meu irmão, o pastor Josué, com a sua congregação lá no Caju, Curuçá, Pará. E amanhã, o pastor Josué comunica que às 19h30 terá sua live, uma live com uma mensagem poderosa de fé para o rapto. O irmão Jorge e família em Curitiba, Paraná. O irmão Everson e família em Ibiraci, Minas Gerais. O irmão Haroldo e família e a irmã Gerda, Deus abençoe, lá em Blumenau, Santa Catarina. O irmão José Eurípides Dama dedica este culto para os nossos irmãos lá em Delfinópolis, o irmão Zezinho e família, todos os irmãos ali, a irmã Maria, o irmão do irmão Zezinho. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Nosso irmão Maxwell e a irmã Miriam, ali de Ribeirão Preto, Deus vos abençoe. O irmão Renato e família em Cássia, o irmão Lázaro e a sua esposa em Capetinga. Também para a nossa irmã Zuma e a irmã Tereza, que está nos ouvindo aqui de Franca, né? No bairro Ana Doroteia. E para o Marcelo e a Simone e a Miriam, os nossos irmãos ali em Uberlândia, Minas Gerais. O irmão Moisés, lá em Várzea Paulista. Deus abençoe a todos os nossos irmãos ali de Várzea Paulista, que estão reunidos na casa do irmão Moisés. O irmão Paulo, o irmão José, o irmão Zé Serralheiro, que é de Campo Limpo Paulista, e a irmã Gabriele e a irmã Nica. Deus vos abençoe. Nosso irmão Benevaldo e família, lá em Cuiabá, Mato Grosso, transmitindo o culto através da Rádio Web Terceira Etapa. A irmã Sharon e a irmã Edilene e família, lá do Pará. E a irmã pede oração pela sua irmã que está doente. Irmão Joãozinho, por favor, venha fazer a oração pelos pedidos. Deus abençoe também o irmão Ismair e a irmã Roseni e a irmã Bertolina em Santa Maria do Orval, Rio Grande do Sul, Ministério
do pastor João Bispo. Deus abençoe o pastor João Bispo, que está conectado lá em São Leopoldo. Deus abençoe meu irmão, pastor João Bispo. E também todos os pastores que creem, irmãos, nesta mensagem pregada por João. Pastor Ailton, lá de Jandira, São Paulo. O pastor Mendes, lá no Belém do Pará. Pastor João Bispo, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. O pastor Sinival, ali de Mogi das Cruzes, São Paulo. Um abraço, pastor Sinival. O pastor Ivair, na Cremação, Belém, no Pará. O pastor Sebastião, lá de Araxá, Minas Gerais. Deus abençoe. O pastor Orlando, um abraço, pastor Orlando, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O pastor Josué, ali de Curuçá, Pará. E também os nossos irmãos na Inglaterra, na Espanha, lá em Luanda, Maputo, Marromeu, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Caia, Tete, Uíge, Portugal e na Califórnia. Crentes nesta mensagem da última hora. E o pedido de oração, a irmã Sharon pede oração por sua irmã que está doente, e oração a favor do irmão Francisco Joaquim Tavares, de São Joaquim da Barra. Se você, meu irmão, tem a sua necessidade, feche teus olhos, creia, levante sua mão ao céu e vamos orar juntamente com o irmão Joãozinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra e tudo que neles há. Senhor, tem esses amados irmãos que estão enfermos, Pai. O Senhor conhece cada um deles. Visita-os, ó Pai, em seus lares. Toca neste corpo enfermo, Pai, por graça, por misericórdia. Abençoa cada um que está enfermo, esperando por uma libertação, porque somente o Senhor pode fazer isso, Pai. O Senhor diz em Tua palavra, sem mim nada podeis fazer, somente o Senhor é o nosso curador. Abençoa a todos, ó Pai, também todos aqueles que estão assistindo o culto pela internet, que sejam todos abençoados, agraciados pela graça do Senhor. Amém. Glória a Deus.